Boa tarde a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós aqui nos encontramos para a realização do momento Evangelho no Lar. Momento esse que faz com que a nossa mente serene, o nosso coração se tranquilize ainda mais, para que assim possamos, através de um pequeno versículo do Evangelho, fazermos as nossas reflexões, colocando-as no nosso dia a dia, para que o nosso caminhar possa ser ainda mais sereno e o nosso lar possa ter muito mais tranquilidade e harmonia. O convite é para que fechemos os nossos olhos e com muito amor possamos perceber a presença do nosso querido anjo guardião nesse instante conosco, o amigo e o companheiro de todas as horas. Este mesmo sentimento nós vamos tendo para buscar a presença querida de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus quando encarnado, para que ela possa nos envolver com sua serenidade, com a sua paz e a sua tranquilidade, trazendo assim para nós momentos e instantes de calma e paz, para que tenhamos um melhor caminhar. Junto com ela, nós vamos à presença de Jesus, o nosso Mestre. Agradecer a Ele a sua presença na nossa vida, as suas informações que nos trazem paz e serenidade através do Evangelho. E principalmente, sabermos que Ele é conosco em todos os dias. Jesus, o nosso companheiro de caminhada, nos toma pelas mãos e nos leva à presença de Deus, o Criador de todos nós. E a Deus, o nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade desta encarnação, deste momento de vida, desse despertar através do entendimento das palavras que o Evangelho contém, para que assim possamos viver melhor. E agradecidos a Deus pela família que nós temos, pelo entendimento adquirido pelo despertar, nós vamos pedindo que sobre nós, seus filhos ainda necessitados, Ele derrame sua paz, a sua sabedoria e principalmente a sua misericórdia. E nós nos ligamos a Ele através da prece que Jesus nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, certos da presença de Deus, de Jesus, dos amigos que nos acompanham no Evangelho no Lar, nós iniciamos então esse momento da tarde de hoje. Graças a Deus pela oportunidade. Então, meus queridos, a lição desta semana é a lição do livro Fonte Viva, que nós estamos fazendo o acompanhamento. Ela tem por número 109. O título dela é A Exemplo do Cristo. E é uma pequena passagem do Evangelho de João, no versículo 2, capítulo 25. E ele diz assim: Ele bem sabia o que havia no homem. João fala de Jesus e fala do entendimento que Jesus tem sobre nós, os homens. E Emmanuel nos traz uma explicação clara a respeito dessa pequena passagem, deste capítulo que é o 2 e o versículo é o 25. E Emmanuel diz assim: Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu
Contudo, trouxe-o da suvinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condene, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de entender-nos, aliás, de estender-nos amorosamente as mãos. Olha que beleza essa explicação tão clara, não é? Emmanuel, ele é tão claro nas suas palavras e nas suas colocações. E ele faz com que nós pensemos a respeito disso. Quando João disse, ele bem sabia o que havia no homem, ele estava dizendo que Jesus sabia o que havia em nós, assim como ele sabe hoje quem é cada um de nós. Ele conhece as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós temos ainda a aprimorar em nós, mas nem por isso ele deixa de estender as suas mãos para nós. Ele diz que Jesus nunca se impressionou com aquilo que de negativo nós temos, mas, ao contrário, ele dava sempre as oportunidades para que saíssemos desse lugar. E ele cita como exemplos aqueles que para nós são exemplos e que servem para que nós possamos olhar para eles e pensar assim, se eles conseguiram, eu também consigo. E é nessa certeza que nós vamos olhar para Madalena e ver que Jesus a renovou no amor, que ele chama de puro. Olhar para Nicodemos e o seu intelecto, e Nicodemos ser capaz de compreender a grandeza da fala de Jesus. Viu Simão Pedro, o homem ainda duro, um homem ainda de gênio difícil, mas que justamente por ter essa fortaleza foi capaz de sustentar o nascimento do cristianismo. E nós estamos aqui hoje. Vê Tomé nas suas dúvidas. Ver para crer. Quantos de nós é assim ainda, não é? Queremos ver para ter certeza. Deixamos de lado a confiança, deixamos de lado aquilo em quem acreditamos, porque ainda queremos ver, ainda precisamos da materialidade. Jesus sabia de tudo que habitava no coração de Judas, mas nem por isso ele negou a ele a afeição. Então, meus irmãos, Jesus se preocupou com tudo e com todos o tempo inteiro. E a visão dele era muito ampla para cada um de nós, porque ele olhava o lado que ainda nos era difícil, mas em contrapartida ele sempre olha aquilo que a gente ainda tem como potencialidade, não é? Então, qual que é o exercício nosso nos dias de hoje? É olhar e ajudar o quanto possamos. Ah, mas em alguns instantes fica muito difícil? Fica. Mas é justamente aí onde estão as nossas provas, né? O vencer a nós mesmos.
o vencer aquilo que ainda temos como dificuldade, para que de fato possamos ser úteis. Né? E ele diz assim, o amigo divino sabe o que existe em nós. Então Jesus nos conhece intimamente. Ele sabe o nosso coração bondoso, ele sabe os nossos bons sentimentos, ele sabe as nossas fragilidades. E ele nos dá todos os dias oportunidades para que possamos ultrapassar essas barreiras que muitas vezes somos nós mesmos que as colocamos. E aí ele diz, para nos aconchegar ainda mais perto em seu coração, Jesus conhece o nosso passado. Ele sabe tudo que já aconteceu conosco. Ele sabe tudo aquilo que nós temos aqui ainda a reparar, a corrigir. Mas principalmente ele sabe tudo aquilo que nós temos ainda a construir. Como espíritos que somos, imagem e semelhança de Deus, em busca daquilo que chamamos de perfeição. Na semana passada, nós tivemos no Evangelho a lição que dizia um pouco de fermento. E ele dizia que cada um de nós não vive só, né? Que temos ações e reações que marcam a nossa marcha. E hoje, essa semana, ele nos faz pensar de que nós devemos seguir o exemplo do Cristo. Olhar sempre com bons olhos, ver a bondade em tudo e em todos, ver as dificuldades, mas também ver as nossas condições de ultrapassá-las. Em alguns momentos serão mais trabalhosas, em outros serão mais simples, porque nós já temos alguma experiência. E quando não tivermos a condição ideal, em alguns momentos que estivermos mais frágeis, recorramos a Jesus, no seu auxílio, através da prece, das orações, através desse evangelho no lar que nos fortalece, que nos fortifica, não é? Parece que nos enche de um gás novo, e aí renovados nós podemos pôr em ação tudo que nós já temos como conhecimento que muitas vezes nós mesmos não valorizamos. Vamos buscar, naqueles instantes em que nós temos ainda receios, onde nós ainda somos vacilantes, e vamos permitir que Jesus nos estenda as mãos e nos mostre um caminho. Muitas vezes será por uma leitura, pela fala de um amigo, por uma preleção, por um instante de prece. E aí uma onda nos invade, um calor toca o nosso coração e assim tocados nós vamos perceber o quanto nós ainda podemos caminhar e progredir, na certeza de que Jesus nos ampara e nos fortalece e que nós seremos sempre aqueles que vão buscar a semelhança com o Mestre. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que nos diz todos os dias que nós podemos mais e melhor. Então vai caber a cada um de nós não ignorar as dificuldades, muito pelo contrário. Ser forte e corajoso para observá-las, mas também ser forte e corajoso para lidar com elas, através do auto-amor, do auto-perdão, do entendimento de si mesmo, das suas imperfeições, mas sobretudo, consciente de todas as potencialidades que nós temos. Então, o convite desta semana é para que nós possamos nos espelhar no Mestre e, através deste espelhamento, fazermos os nossos dias melhores e fazermos também na vida de outras pessoas um bem, para que isso possa nos auxiliar a ter cada dia mais o ânimo renovado, a coragem renovada, mas principalmente perseverança e fé, na esperança de que o dia de amanhã sempre será melhor, porque Jesus caminha conosco e Deus, nosso Pai de amor e bondade, não nos perde de vista.
e vai nos enviando as lições conforme nós tenhamos ombros fortes para passar por elas. Então, que a nossa confiança renovada, que a nossa fé renovada, mas principalmente que possamos perceber o que de bom existe em nós, assim como Jesus percebe, em cada um daqueles que são seus irmãos e estão nesta caminhada terrena. Felizes por podermos juntos falarmos de Jesus, a nossa maneira de agradecer a Ele a sua presença e as suas mãos estendidas diariamente, é elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e com o nosso coração manso e sereno, vibrarmos pelo bem, pela paz, por todos aqueles que sofrem. Vibrarmos pelos irmãos que perambulam pelas ruas, pelos que estão acamados, por aqueles que sofrem dor física e dor da alma. Vibrarmos pelas casas que acolhem idosos, crianças e jovens. Vibrarmos por núcleos que assistem aqueles que necessitam de amparo. Nos elevamos ainda mais nas nossas vibrações e envolvemos o nosso país, o Brasil, todos aqueles que nos governam. Vibramos pela Casa CAE, que nos abraça e nos dá as oportunidades do estudo, da assistência e do trabalho. E vamos assim, com muito carinho, vibrando pelos vizinhos da Casa CAE, envolvendo a eles em muita luz. E também envolvendo com muito carinho e cuidado todos aqueles que aquela casa frequentam, como assistidos, voluntários e alunos. E nesse instante, os nossos olhos se voltam para nós, para o cuidado que vamos ter conosco mesmos. E vamos então convidar a Jesus a entrar no nosso lar. As portas são abertas, a luz de Jesus ilumina todos os cômodos, todos os espaços. E é assim, com muito carinho, que nós acolhemos Jesus no nosso lar. A nossa casa vai se iluminando, os espaços vão ficando cada momento mais coloridos. Esta luz de Jesus é generosa, sai por portas e por janelas e beneficia vizinhos nossos. E também vai tocando suavemente, delicadamente, o coração e a mente desses queridos que conosco residem. E assim a nossa família se fortalece, entendendo que estamos juntos em reajuste. E o reajuste é de almas e é feito através do exercício da fraternidade e do amor. A harmonia se instala em nosso lar, com muitos benefícios para os que aqui estão e para todos aqueles que a esta casa vierem como convidados. Sentirão o amor e a fraternidade de Jesus envolvê-los também. E assim nós vamos agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade deste Evangelho no lar. E assim a nossa casa, amparada, iluminada, estará por mais uma semana, até que possamos nos encontrar mais uma vez para o exercício fraterno do Evangelho no lar, entre nós irmãos, de ideal, em fraternidade, com muito carinho e com muito amor. Que Jesus se faça sempre presente, que a luz dele sempre esteja presente em nossos lares e que nós possamos, com os seus benefícios, nos encontrarmos na próxima semana para junto realizarmos mais um Evangelho no lar. Que a paz e o amor envolva todos nós, hoje e todos os dias. Graças a Deus. Que possamos sentir essas energias amorosas toda esta semana. Possamos levá-la conosco, onde nós estivermos. E que principalmente possamos renová-la na próxima semana. Porque Deus vai permitir que estejamos juntos. E assim, mais uma vez, nós damos graças a Deus, graças a Jesus. E até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.